Olá, meus amigos, olá, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Estou feliz por mais um dia estar aqui podendo falar da palavra de Deus ao seu coração, trazer mais um dia de renovo através da palavra de Deus. Então eu te convido você a abrir a tua mente e o teu coração para você ter um entendimento da grandeza e do poder de Deus que nós iremos estar lendo sobre os Salmos de número 114. O Salmos de número 114, irmãos, ele diz assim: quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó saiu do meio de um povo de língua estrangeira, Judá tornou-se o santuário de Deus, Israel o seu domínio. O mar olhou e fugiu, o Jordão retrocedeu, os montes saltaram como carneiros, as colinas como cordeiros. Por que fugir, ó mar? E você, Jordão, por que se retroceder? Por que vocês saltam como carneiros, ó montes? E vocês, colinas, por que saltaram como cordeiros? Estremeça na presença do soberano, ó terra, na presença do Deus de Jacó. Ele fez da rocha um açude e do rochedo uma fonte. Amém? Glórias a Deus por isso, irmãos. Esses salmos aqui, o povo de Deus, ele está se lembrando, irmãos, daqueles grandes milagres que o Senhor fez no resgate do seu povo que estava escravizado ali no Egito. A gente vê que Deus trouxe a libertação dos israelitas da escravidão do Egito. E isso é um tema muito comum nos salmos. A gente vê diversos salmos que eles enfatizam muito esses milagres, esses feitos, essas obras maravilhosas que o Senhor realizou no meio do teu povo. E são marcados pela importantíssima festa da Páscoa. Esse momento histórico, irmão, servia como uma das bases dos judeus na saída do Egito e a chegada ao Monte Sinai, ali onde eles receberam a lei do Senhor. Os descendentes de Abraão viram o cumprimento da promessa de fazer uma grande nação. Ali na conquista do território de Canaã, eles receberam a terra prometida. Dessa maneira, nós vemos duas das três grandes promessas feitas aos patriarcas que foram cumpridas, que está lá em Gênesis 12, 1, 3, que fala assim: olha que Deus falou para Abraão. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, uma grande nação, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Olha a promessa que Deus colocou sobre um homem, irmãos, um homem. A gente vê que é comum observar essas promessas da perspectiva do povo, por elas beneficiado, irmãos. Aquele povo que vivenciou aqueles momentos incríveis, assim como nós acabamos de ler, de Deus falando isso para Abraão, de Deus resgatando o povo da escravidão. Então eles vivenciaram esses momentos. Deus libertou Israel e entregou a esse povo a sua terra. Deus separou uma terra maravilhosa que mana leite e mel, uma terra frutífera, uma terra abençoada. Deus já a separou enquanto Moisés estava resgatando o povo para encaminhar para essa terra. Então a gente vê que, irmãos, que isso era um motivo de adoração durante toda a história da aliança especial entre o Senhor e os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então a gente entende que os Salmos de número 114, ele oferece uma perspectiva diferente, considerando as obras salvadoras de Deus da perspectiva da própria terra. Quando Deus chegou, o mar e o rio e as montanhas reagiram. Como nós acabamos de ler aqui, que os rios, o mar, as montanhas, as colinas, elas reagiram diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Você consegue compreender a tamanha grandeza do nosso Deus? Nós olhamos para o mar e nós vemos que o mar, ele tem uma força sobrenatural. Quantas vezes
o mar fica revolto, começa a ter aquelas ondas gigantescas, muitas das vezes acontece até catástrofes, e o ser humano não tem como prever ou impedir isso. Muitas das vezes as coisas acontecem tão rapidamente que pega o ser humano de surpresa e não tem o que fazer, irmãos. Simplesmente clamar a Deus e pedir socorro. Mas aqui nesses salmos ele está dando ênfase ao tamanho da grandeza de Deus, que quando Deus estava ali descendo para conversar com o povo, para resgatar o seu povo, a terra respondia pela presença de Deus, a terra tremia, os montes se abalavam, o mar se parava, o mar se abria, os rios se abriam. Você consegue entender, irmãos? É muito incrível, é além da nossa compreensão. É a mesma coisa de hoje, um homem chegar no mar, ele pisar o pé no mar e o mar se abrir, fazer 2 colunas, 2 paredão de água e ficar uma terra seca para você poder caminhar. É fora da humanidade isso, é fora da imaginação. Então a gente vê, irmãos, que o Senhor, quando Ele trouxe o povo, seu povo, a Israel, lá do Egito, e a casa de Jacó, do meio de um povo de língua estranha, que está dizendo aqui entre o verso 1 e o 2, durante gerações, irmãos, os hebreus foram dominados pelos egípcios. Eles ficaram centenas e centenas de anos, irmãos, escravizados. Eles já estavam acostumados com a escravidão. Eles já tinham aceitado aquilo. Eles já estavam conformados de simplesmente trabalhar pelo pão que comia. Então eles já estavam dominados por aquele povo estrangeiro, um povo de língua estranha. E depois do êxodo, irmãos, nós vemos que eles não eram mais escravos. Eles não eram mais escravos, mas a mente deles ainda estava escrava. Quantas vezes, irmãos, Deus resgata o ser humano, resgata a mim, resgata você de uma situação de escravidão. E o Senhor nos chama para ser libertos. Ele nos tira de uma situação de escravidão e começa a nos limpar, irmãos. E muitas das vezes nós continuamos ainda com a mente de escravos. Então a gente vê aqui, irmãos, que depois ainda do êxodo, Israel se tornou a nação privilegiada em uma relação única com Deus. Mesmo antes de prepararem ali o tabernáculo, o templo móvel, que é a Arca da Aliança, o povo via a presença de Deus representada em uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Deus, ele provia o alimento, a água, as vestimentas, a saúde, tudo Deus cuidava, irmãos. Judá e Israel, nomes aqui que identificam a totalidade da nação. E eles foram um santuário, o local de residência do próprio Senhor. E aqui no verso 3 e 4, irmãos, olha o que ele diz: o mar viu isso e fugiu, o Jordão tornou atrás, os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. Até a própria natureza, irmãos, se assustou com a chegada de Deus e o seu povo. O salmista aqui, ele emprega uma linguagem poética e simbólica, mas dá para nós entendermos aquilo, a mensagem que ele quer nos passar. Não é difícil da gente ver a sua base em acontecimentos literais. O mar fugiu em um sentido literal. Quando Moisés ali estendeu a sua mão e Deus partiu o mar vermelho, irmãos, isso se encontra em Êxodo 14. É muito lindo essa história. Esse acontecimento é muito lindo. Deus chegou e disse para Moisés, falou: Moisés, diga ali aos israelitas que eles mudem o rumo e acampem perto do mar. Eles vão acampar à beira do mar. E Faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto, porque não tem para onde ir, eles estão cercados. Então eu, Deus, endurecerei o coração de Faraó, e ele vai perseguir vocês. Todavia eu serei glorificado por meio do Faraó e de todo o seu exército.
todos eles saberão que eu sou o Senhor. E aí ali, Moisés e o seu povo obedeceu a ordenança de Deus, irmãos. Obedeceu. Então, Faraó, que estava com o coração endurecido pelo próprio Deus, o próprio Deus induziu ele a fazer aquilo, ele começou ali a aprontar a sua carruagem, a juntar os seus exércitos, reunir todos os seus guerreiros, irmãos, as suas tropas, e ali eles começaram a marchar, irmãos, triunfantemente. Eles começaram a marchar atrás do povo de Deus. Os egípcios ali com todos os cavalos e carros de guerra, cavaleiros, infantaria, todos eles, irmãos, saíram em perseguição aos israelitas, ao povo de Deus. E eles estavam alcançando. E ali quando eles estavam se aproximando, Faraó avistaram o povo de Deus e os israelitas olharam e viram que eles estavam alcançando. Eles começaram a ficar aterrorizados, com medo, clamando ao Senhor. E eles disseram ali para Moisés: Moisés, foi por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Eles não criam, irmãos. Eles não tinham discernimento que Deus estava ajudando eles. Quantas das vezes, irmãos, eu e você, quando nós se encontramos em situações não favoráveis, em situações de afronta, em situações de desespero, de medo, nós acabamos nos esquecendo que Deus está no domínio e no controle de todas as coisas. Eu quero dizer em todos os sentidos, irmãos, seja em qualquer área da tua vida, quando o desespero, o medo alcança e você deixa isso tomar conta de você, quantas das vezes você se esquece que existe um Deus todo-poderoso que pode te livrar, que pode te dar a vitória? E esse povo fizeram exatamente isso. Eles afrontaram Moisés e falaram: ei, você nos trouxe, nos resgatou lá da escravidão para deixar nos morrermos aqui? Foi para isso, Moisés? A gente já não tinha dito para você lá no Egito: deixe-nos em paz, nós queremos ser escravos. Irmãos, olha a ingratidão. Olha a ingratidão do povo para com Deus. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Eles não tinham perspectiva nenhuma, irmãos. Eles não tinham sabedoria e discernimento nenhum. E Moisés respondeu ao povo, irmãos, a seguinte frase: não tenham medo. Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará hoje. Porque vocês nunca mais verão esses egípcios que estão vindo atrás de nós. Vocês nunca mais. Moisés, ele estava totalmente firme naquilo que Deus mandou ele fazer. Ele tinha a total certeza de que Deus estava com o povo dele, que Deus ia trazer vitória. Por isso que ele falou sem sombra de dúvida: o Senhor lutará por vocês. Tão somente acalme-se, acalma do coração. Não se desespere, não deixe o medo tomar conta. Deus está à frente de nós. Então o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, vão, continuem caminhando. Erga sua vara e estende a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem. Vai ter terra seca para vocês atravessar no meio do mar. Mas eu, o Senhor, eu vou endurecer o coração dos egípcios e eles ainda vão continuar te perseguindo. E eu serei glorificado com a derrota de todos eles, de todo o exército de Faraó, todos os seus carros de guerra, todos os seus cavaleiros, toda a sua infantaria, todos eles perecerão e eu vou ser exaltado. E aqui a história que está em Êxodo 14, irmãos. Eles continuaram, o povo de Deus continuou caminhando por terra seca e o Faraó com seu exército também entrou e começou a perseguir. E a palavra de Deus fala que por meio dessa caminhada, irmãos, Deus, o anjo que estava à frente do povo, Deus colocou o anjo para trás deles, junto com a coluna de nuvem. Estava à frente, caminhando com eles, os anjos agora foram para trás dele.
O anjo do Senhor foi para trás do povo, e a nuvem também. Então, ali entre os egípcios, aquela tropa gigantesca, irmãos, a nuvem ali começou a trazer trevas, e para o povo de Deus começou a trazer luz, de modo que os egípcios ali não puderam se aproximar dos israelitas durante toda a noite. Eles ficaram cegos, eles não tinham como caminhar, porque Deus trouxe trevas entre eles e luz para o seu povo. E a palavra de Deus diz que ainda assim os egípcios começaram a perseguir, ainda assim eles continuaram indo. Aí, no fim da madrugada, irmãos, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e pôs em confusão. Fez que as rodas dos carros deles ali, das carruagens deles, começaram a soltar-se. Eles não tinham mais condições de continuar. Eles começaram a ter dificuldade de conduzir adiante para chegar até o povo de Deus. E ali os egípcios, os guerreiros, começaram a gritar, falar: vamos fugir desses caras, pelo amor de Deus, o Senhor está lutando por eles, nós não temos nenhuma condição, esquece, vamos esquecer isso, nós não vamos conseguir, olha o que Deus está fazendo por eles, nós não temos autoridade contra esse Deus. Mas ali o Senhor disse a Moisés: estende a sua mão sobre o mar, Moisés, porque agora as águas vão voltar e os egípcios vão morrer. E foi o que Moisés fez, ele estendeu a mão, e quando os egípcios estavam tentando se recuar, o mar foi e encobriu todos eles, irmãos. Todos eles morreram, todos. E Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, e temeu o Senhor, e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Olha como é grande essa história, irmãos. A gente está lendo os Salmos aqui, ele tem 8 versos. Mas olha como se estende a história, o contexto dessas pequenas palavrinhas, irmãos. Essa é uma parte do povo de Deus sendo resgatado e os egípcios perecendo. Agora a gente vai sobre o Rio Jordão, que está lá em Josué 3, que também diz sobre isso, irmãos. Mais um acontecimento de Deus. E eu vou tentar resumir bastante aqui para vocês, que fala que o povo de Deus estava acampado ali também, e eles estavam com a arca da aliança, e Deus deixou todas umas instruções ali para aquele povo. Deus ordenou a Josué dizer ao povo para que eles viessem se santificar, pois no dia seguinte o Senhor fará maravilhas entre eles. E Deus ali estava instruindo eles levantarem a arca da aliança e passar à frente do povo. E eles, a levantarem, foram adiante, foram à frente. E o Senhor disse a Josué, irmãos, que naquele dia ele começaria a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que todos eles soubessem que Deus estava com ele, assim como Deus estava com Moisés. Porque Josué foi sucessor de Moisés, irmãos. E a história vai contando que Deus ali, quando o povo estava chegando até o Jordão, e naquela época que eles estavam, o Jordão ele estava muito cheio. As águas ali estavam transbordando as margens. Era impossível de eles atravessarem. Era numa época de colheita, então onde o rio Jordão estava transbordando. Irmãos, e a palavra de Deus diz que assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão, e seus pés tocaram nas águas, a hora que os seus pés tocaram nas águas, a correnteza que descia de cima, irmãos, ela parou de correr, ela formou um bloqueio. Aquelas águas ali levantou um muro de águas. Então a água que continuava descendo, descia, e a água que estava descendo parou. Então consequentemente ficou seco. E Deus ali permitiu que aquele povo passassem com a arca da aliança.
E olha só que maravilhoso o que Deus faz, irmãos, para o teu povo. Você consegue entender? Então a gente vê que neste caso, irmãos, foi exatamente no momento que os sacerdotes chegaram ao rio com a Arca da Aliança, que era o móvel mais sagrado de Israel naquele tempo. Ali representava a glória de Deus, o trono, a presença de Deus. Ela continha ali dentro daquele móvel que Deus mesmo ordenou ser construído. Então a gente, como acabamos de dizer aqui, que as águas pararam de fluir, o povo passou, Deus chegou ali e as águas fugiram, considerando a figura de montes e colinas pulando. Lembramos que o Monte Sinai, irmãos, ele estremecia quando Deus desceu para falar com Israel. Lá em Êxodo 19, 16, 20 fala sobre isso. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou fortemente. Todos do acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus. E eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como que de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. O Senhor desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte, e Moisés subiu. Irmãos, é muito poderoso isso daqui. Deus chamando um homem para falar face a face. Deus chamando um homem para conversar com ele pessoalmente, assim, irmãos. Olha que intimidade, olha que coisa extraordinária. Quando a gente começa a refletir sobre as palavras desse salmo, irmãos, naturalmente a gente pensa na grandeza de Deus. Olha para nós, irmãos, como nós somos pequenos, como nós somos frágeis. Se os mares, os rios, as montanhas, que representam aqui características da natureza, que são bem mais poderosos do que nós não temos domínio sobre eles, sobre a natureza, sobre os montes, os mares, os rios, nós não temos. Nós admiramos a força das ondas do mar, mas jamais dominamos o seu poder. E a gente observa o fluxo de água de um rio que tem aquele fluxo de água forte, irmãos. A gente observa aquilo e vê como é lindo a natureza. E a gente reconhece o perigo que aquilo nos traz, que nos apresenta. Então a gente fica maravilhado com a majestade dos grandes montes, dos mares, das montanhas. E aqui a palavra de Deus fala que isso tudo é pequeno e insignificante diante de Deus. Ele não fica admirado diante da natureza que Ele mesmo criou, irmãos. Pelo contrário, o mar foge, as montanhas tremem na presença do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Simbolicamente aqui, irmãos, em um tabernáculo no meio do seu povo, mas Ele ocupa seu lugar acima de toda a criação, de todas as coisas que existem, irmãos. Deus é soberano sobre tudo isso. Aqui outro fato muito importante que se encontra nesse salmo é a ênfase nos primeiros 2 versos, na relação de Deus com os seus remidos. Ele é o Criador e soberano sobre todo o universo. Mas Ele habita entre nós, irmãos. Ele habita entre os homens. Ele quer ter intimidade com os homens. Ele quer ser Pai meu e Pai seu. Ele quer ser o seu Senhor. Ele quer ser o teu Deus. Deus tem prazer em se comunicar conosco, irmãos, em ter intimidade conosco. Nós devemos tremer e temer diante da presença do Senhor, irmãos. E depois de tudo isso que aconteceu, de todas essas histórias que a gente contou aqui, que são fatos reais, veio aquele que se entregou à morte por nós, irmãos, para termos vida. Em João 1,14 diz, olha só, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade,
e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E Ele nos trouxe a esperança, a vida, a oportunidade, irmãos, de se achegarmos mais próximo de Deus. Ele nos deu a oportunidade de, quando Ele subiu, irmãos, o Espírito Santo de Deus desceu para habitar entre nós, para nos ajudar a se arrepender do pecado, para trazer sobre nós a justiça e o juízo. Irmãos, temos que entender a importância de viver uma vida de santidade. Temos que entender, irmãos, que nós não podemos ser desobedientes, que não podemos perder a nossa bênção, muitas das vezes, por estar de cabeça quente. Nós estávamos falando aqui de Moisés que fez esses grandes milagres e feitos através do poder de Deus, irmãos, diante daquele povo numeroso, que era milhões e milhões de pessoas, fora o exército dos egípcios, que era milhares também, irmãos. E Deus exaltou aquele homem sobre líder daquele povo. Mesmo Deus fazendo aquelas coisas maravilhosas, aquele povo ainda era rebelde, era obcecado, irmãos. Eles murmuravam, Moisés, lá em Êxodo 17, ele fala para Deus: Deus, o povo está pedindo água e eles estão a ponto de me apedrejar, eles vão acabar me matando apedrejado. O que eu faço? Me ajude. E Deus falou: ei, estenda a tua vara, toque sobre a rocha e eu vou trazer água. E Deus deu água para aquele povo. E depois, irmãos, o povo ali ainda reclamando, lá em Números 20, aconteceu de novo esse episódio. E Deus falou para Moisés: apenas levante a sua mão para os céus e fale sobre a rocha. Deus não pediu para ele bater na rocha, irmãos. Fala para a rocha, falai a rocha perante os teus olhos, e ela vai dar água para vocês. Assim todos beberão, toda a congregação e seus animais beberão. Então Moisés ali, revoltado com aquele povo, obcecado, irmãos, obstinado, duro, rebeldes, ele ali, Moisés e Arão, eles reuniram a congregação para dizer sobre aquilo que Deus havia dito a ele. E ele ali levantou a sua mão e ele feriu a rocha por 2 vezes, irmãos, com a sua vara. Saiu água, saiu. Todos beberam água, os animais, as pessoas, mas Deus reprovou aquilo que ele fez. Então, irmãos, nós temos que ser muito prudentes em todas as nossas ações, muito prudente em todas as nossas atitudes. Nós temos que entender, irmãos, que nós temos que ouvir o Espírito Santo, primeiramente nas pequenas coisas, nas coisas simples. O nosso Deus, irmãos, o Espírito Santo de Deus, Ele é muito prático, Ele é muito humilde, Ele é simples ao falar conosco, irmãos. Não é enigma poder conversar com Deus, com o Espírito Santo, irmãos. Não existe enigmas. É muito prático, é a gente quebrantar o coração, ter santidade dentro de nós e clamar a Ele, e Ele nos responde. Eu tenho muitas experiências com Deus, irmãos, a respeito disso, e me vem à memória agora um momento muito lindo que aconteceu na minha vida. Há 1 ano e meio, mais ou menos, atrás, eu estava muito abatido, muito fraco na fé, irmãos. Eu ainda não estava exercendo o meu ministério, mas eu estava me fortalecendo, eu estava buscando a presença de Deus, mas eu estava num episódio da minha vida que eu estava fraco na fé. E eu lembro muito, como se fosse hoje, a minha esposa chegou para mim e disse: amor, você está muito fraco. Você já não está mais orando da forma que você orava. Você não está tendo mais aquela vida de consagração que você tinha há momentos atrás. O que está acontecendo com você? E eu refleti naquilo que ela me disse, irmãos, porque quem está de fora enxerga muito mais do que a gente que está dentro, muitas das vezes.
Às vezes a gente se encontra em situações de desespero, de medo, de angústia, irmãos, e nós ficamos cegos, a gente interrompe a nossa intimidade com Deus, a gente acaba interrompendo a nossa ligação com Deus, começa a colocar ruídos na nossa ligação com o Pai. E eu estava nesse momento da minha vida, mas eu refleti naquilo que ela me disse, e nós fizemos a oração da noite e dormimos. Irmãos, naquela mesma noite, eu não pude acreditar que o Senhor me visitou, irmãos. Eu estava deitado na minha cama, para o lado esquerdo da parede, e olha só, eu vi o Senhor descendo até minha casa. O Senhor abriu a minha visão. Estava o Senhor e mais um anjo do lado dele. Ele entrou sobre a porta da minha cozinha, ele foi entrando sobre a minha casa, e eu fui contemplando ele chegando cada vez mais perto de onde eu estava. E ele entrou pelos corredores dos quartos, e ele chegou até a porta do meu quarto, entrou, foi para o lado da minha cama, ele chegou no alto da minha cabeça, e ele apoiou as mãos sobre o meu ombro. Sobre o meu ombro, irmãos. A hora que ele colocou a mão no meu ombro, ele disse para mim: filho, eu precisava te visitar. Ele só disse isso, irmãos. E na hora que ele disse isso, que ele terminou essa frase, mas eu fui tão cheio da glória e do poder dele, tudo começou a ficar branco, ficou uma claridade que não tem como explicar. Não tem como explicar, é algo muito sobrenatural. Invadiu o meu ser de uma alegria, de uma coisa que parece que ia explodir dentro de mim, parece que estava desfazendo o meu corpo. E eu comecei ali a ser cheio da glória do Senhor, eu comecei a falar em línguas estranhas. Irmãos, eu fiquei renovado por Deus ali por meses e meses. Eu fiquei refletindo naquilo, eu falei: Senhor, o que é isso? Apenas um toque seu. Olha a importância, irmãos, de nós buscarmos ao Senhor. Eu pude compreender aquela mulher do fluxo de sangue, que ela disse: apenas um toque. Se eu tocar na orla das vestes do mestre, eu serei curada. Irmãos, apenas um toque do Senhor em mim, eu fui liberto de toda aquela tristeza, daquela angústia, daquele medo, irmãos. Tudo caiu por terra, passou, não existia mais. Eu acordei assim na hora, falei: nossa, e eu pude transmitir aquela glória para minha casa, e eu e minha esposa ficamos bem. Irmãos, como é maravilhoso servir ao Senhor. Por isso eu te convido, a todos vocês que estão me ouvindo, conheça verdadeiramente o Senhor, assim como Jó conheceu. Jó era um homem muito íntegro ao Senhor, ele era um homem que servia a Deus verdadeiramente, mas ele ainda não conhecia. Ele ainda não conhecia verdadeiramente o Senhor. E depois que aconteceu todos aqueles episódios na vida de Jó, e ele foi aprovado por Deus, e ele pode dizer: ei, antes eu só ouvia falar de Deus, eu conhecia Deus só de ouvir falar, hoje os meus olhos te vê, eu vi o poder e a grandeza do Senhor agindo ao meu favor. Irmãos, eu profetizo sobre a tua vida que você também tem essa oportunidade. Basta você abrir o teu coração e permitir que Deus faça isso. Nós temos que dar o primeiro passo, irmãos. Nós temos que nos libertar de todo esse mal que nos escraviza, todo esse acomodismo que nos deixa incapacitados de fazer a obra do Senhor com excelência. Irmãos, Deus, ele não se importa se você está servindo Ele há 40, 50 anos de igreja. Ei, Deus não se importa com isso, irmãos. Eu falo por experiência própria, eu tenho 30 anos de idade e eu falo com toda a propriedade. Eu conheço a Deus faz 3 anos e eu conheço um pouquinho só, irmãos, um pouquinho só. E olha que Ele tem feito grandes coisas na minha vida. Quem conhece a minha vida em intimidade, quem são mais próximos, sabe do que eu estou dizendo. O que Deus está fazendo na minha vida, na minha casa, irmãos. E eu frequento a igreja desde os meus 8 anos. E eu posso dizer que eu estou conhecendo a Deus a partir de agora, dos 27 anos. Que eu e minha esposa pisamos na igreja e falamos: Senhor, queremos ser diferentes.
eu e minha esposa pisamos na igreja e falamos assim: Senhor, a partir de hoje muda a nossa vida, muda a nossa história. E Deus falou conosco durante 3 meses, irmãos. Todos os cultos, de quarta, de sexta e de domingo, Deus falava conosco. Todos os cultos, durante 3 meses, Deus falava. Nos 3 cultos, nos 3 meses, olha só o número, a numerologia, a perfeição do Senhor. E Deus é perfeito, irmãos. E nós estamos pagando o preço por isso tudo. E não é fácil, irmãos. O preço é alto que nós pagamos para ter a santidade, para ter a comunhão com o Senhor. Mas não tem preço que pague, irmãos. Não tem preço, não tem outra coisa melhor do que servir a Deus verdadeiramente. Você estender a sua mão e falar: Senhor, eu quero ser diferente. Eu quero ter mudança na minha vida. A partir de hoje eu quero mudar minha conduta. Eu quero parar de ser religioso. E eu quero realmente ser um seguidor de Cristo. Eu quero realmente ser um discípulo de Cristo. Eu quero deixar as doutrinas humanas de lado. Eu quero deixar todas esses paradigmas, eu quero deixar de lado. Eu quero realmente servir a Cristo. O Senhor fala: vinde como estais, vinde até mim. Siga-me, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Aquele que perder a sua vida ganhará. Porque, irmãos, o que Deus fala sobre isso? Perder a sua vida é no sentido das suas vontades, dos seus desejos. Nós não podemos colocar as nossas vontades carnais e desejos carnais acima da vontade de Deus. Não, irmãos. A vontade de Deus, ela é perfeita e ela é agradável. Nós temos que tomar a nossa cruz, negar a nós mesmos e seguir o Senhor. E tudo Ele fará na nossa vida, irmãos. Logo vem à minha memória também aquele momento que o Senhor estava dando aqueles sermões pesados, sermões de vida, de caminho de santidade, irmãos. E o povo se esvaziou, o povo foi embora. O povo só queria milagres, só queria bênçãos. E quando Deus começou, através de Jesus, trazer os ensinamentos, o povo endureceu o coração e foram embora. Jesus olhou para os discípulos e falou: e vocês? Não vão embora também? Aí Pedro chega e fala para o Senhor: Mestre, para onde nós iremos se só Tu tens palavra de vida eterna? Irmãos, o caminho, a verdade e a vida só está em Jesus Cristo. Nada mais pode nos oferecer isso, irmãos, nada mais. No mundo físico e no mundo espiritual, nada mais, somente Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Só nele nós encontramos isso. Irmãos, vale a pena servir ao Senhor com fidelidade, com sinceridade. Irmãos, é tudo isso que o Senhor pediu para me falar para vocês. É o que está no meu coração e eu creio que vai trazer sobre vocês a riqueza. E o Espírito Santo vai ministrar tudo isso que nós falamos. E vocês serão cheios da presença do Senhor. Permita-se ser cheios da presença do Senhor. Permita-se viver o milagre do Senhor. Permita-se ser liberto de todas as mazelas, de todas as doutrinas humanas, de toda a maldade, irmãos. Permita ser liberto. Liberto da idolatria, liberto dos vícios, liberto de todas as coisas. O Senhor liberta, irmãos. Basta nós darmos o primeiro passo. Eu dei o meu primeiro passo há 3 anos, irmãos. E eu vou falar para vocês, eu não me arrependo nem 1 centímetro. Eu estou pagando alto preço, irmãos. Alto preço. Eu e minha esposa pagamos alto preço para manter a casa, para manter a santidade, para manter a firmeza, a constância. Manter, irmãos, temos que manter a resiliência. Não podemos desistir quando a água bate, quando a aflição vem, quando o deserto vem, quando o vale vem. Não, irmãos, nós temos que entender no mundo espiritual que isso tudo é para nos refinar, para nos purificar, para nos libertar, irmãos. E muitas das vezes leva tempo, mas quando Deus completa esse processo na nossa vida, irmãos, e Deus começa a derramar as suas bênçãos, oh meu Deus, é como Ele fez na vida de José, é como Ele fez na vida de Davi, é como Ele fez na vida de Eliseu, é como Ele fez na vida de tantos profetas, de tantos reis, irmãos, de tantos homens e mulheres de Deus. Maria Madalena, ela foi liberta ali daqueles espíritos imundos, irmãos. E quando Jesus libertou ela, ela serviu ao Senhor fielmente até o final, irmãos.
E a primeira pessoa que Jesus, quando ele ressuscitou, ele apareceu, foi para Maria Madalena. Pois ela tinha uma vida de integridade, de fidelidade. E Jesus apareceu para ela levar a mensagem para todos os discípulos. Irmãos, Deus ele fala, Deus ele revela, irmãos. Para aqueles que têm santidade e busca, Deus revela, irmãos. Deus aparece, Deus faz milagres, irmãos. Eu sou a prova viva disso. Tantas coisas que o Senhor já fez na minha vida, a ponto de me mover estrelas. Uma vez eu e minha esposa olhando para o céu durante 20 minutos, irmãos. Estrelas e estrelas passando por cima da nossa casa. Estrelas e estrelas, dessas grandonas azul que a gente vê, irmãos. Eu fiquei tão maravilhado com aquilo. Eu liguei para minha sogra, liguei para o meu pastor, falei, olha para o céu e olha. Minha sogra olhava para o céu e falou, não estou vendo nada. Ela mora a 1 quilômetro de casa. Eu não estou vendo nada, só estrela parada. E eu e minha esposa vendo as estrelas passar por cima da nossa casa. 3 estrelas, pegou fogo e ficou gigante e depois desapareceu. Irmãos, Deus mostra, irmãos. Deus mostra. Deus fala para aqueles que buscam com verdade, para aqueles que realmente se entregam. Permita-se, prova disso que eu estou te dizendo. Se você não está acreditando, ou se você ainda não provou disso, faça esse teste. Permita viver o sobrenatural nas mãos do Senhor, irmãos. Fala, ei, Pai, eu quero te conhecer. Jesus, eu quero te conhecer. Como o evangelista Fábio está dizendo, eu quero viver. Permita-se, e eu sei que Deus vai fazer isso na tua vida, irmãos. Algo novo Deus tem para todos nós, irmãos. Basta simplesmente a gente se entregar verdadeiramente a Ele. E eu sei que tudo Ele vai fazer na nossa vida. Amém? Já se passa dos 40 minutos. Se eu continuar falando aqui, vai ficar cada vez mais extenso. Mas, irmãos, até aqui o Senhor testificou no meu coração essas palavras. E eu creio que te abençoou. Então, compartilha essa palavra. Envia para as pessoas que necessitam. Eu sei que você sabe de pessoas que precisam ouvir essa palavra. Encaminha, publica essa mensagem, irmãos. Que é a palavra verdadeira. É a palavra. Nada mais do que a palavra, irmãos. Amém? Entra aqui na página, curta a página, ajuda o meu trabalho, divulga o meu trabalho, para que as pessoas possam ouvir a palavra de Deus, ouvir a verdade, ouvir o que Deus tem para nós, irmãos. E eu creio que Deus vai te abençoar e vai te usar também para levar a palavra do Senhor para todas as pessoas. Amém? Que Deus te abençoe, fique na graça e na paz de Jesus Cristo.